Graça e paz, amados do Senhor. Mais um dia, vamos iniciar nossa terceira aula sobre o livro de Apocalipse, dando sequência ao nosso estudo, Apocalipse, versículo a versículo. Na aula passada, nós lemos o capítulo 1, o pastor Mário leu o capítulo 1 de Apocalipse, e agora nós vamos começar com as explicações. Então, eu vou ler o versículo 1 e nós já vamos passar a explicá-lo. Já fizemos a ambientação dos amados com a situação da ilha de Patmos. Então, nós sabemos que a ilha de Patmos é uma ilha que fica no mar Egeu, na região da Grécia, próximo à Turquia, antiga Ásia Menor. Fica muito próximo à cidade de Éfeso, que é uma cidade que existe nos dias de hoje, inclusive. Tá? A cidade de Éfeso, ela era governada por um procônsul romano. Tá bom? Assim diz a palavra do Senhor, versículo 1 do capítulo 1. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e enviando-as pelo seu anjo, as notificou ao seu servo João. Revelação do grego Apocalipse. Apocalipsis, tirar o véu de Cristo Jesus, que vem de Cristo, é dele. Amados, em primeiro lugar, vamos deixar claro uma coisa. Cristo não é sobrenome de Jesus. Amém? Cristo é um título que significa Messias, Mashiach, né? Jesus é um nome muito comum na Judéia, inclusive nos dias de hoje, tá? Mostrar aos seus servos, a revelação é para o povo de Deus. A revelação é para o povo de Deus. Então, amados, essa revelação do livro de Apocalipse, que fique bem entendido, é uma admoestação para a igreja e também uma mensagem de esperança para o povo de Deus. Nós vamos começar a estudar a figura de Cristo revelado, Cristo glorificado. Nós vamos entender o porquê que é uma mensagem de esperança para nós, mas é uma mensagem de juízo para os ímpios. Verdade. Tá? Então, é necessário que nós estejamos abertos à quebra de paradigmas, tá? A mudança de mentalidade. Por que eu digo isso? Amados, uma coisa é a gente ser alimentado com a papa na igreja, tá? A outra coisa é a gente se aprofundar em estudos teológicos. Então, nós vamos ver que muitas coisas nós não compreendíamos da maneira que elas devem ser compreendidas, tá? Porque, na maioria das vezes, nós fomos ensinados com uma visão alegórica da palavra de Deus, e não com uma visão literal, profunda, levando em consideração o contexto da época, a sociedade da época, entendeu? Então, a gente precisa estar com a mente aberta, tá? Amém. Para compreender aquilo que vai ser estudado. E, amados, em nome de Jesus, quem tiver qualquer dúvida acerca desse assunto, nós vamos tirar a dúvida na hora. Nós não podemos seguir. Essa é uma metodologia nova, nossa, para poder estar explicando versículo a versículo. Nós não podemos seguir se alguém tiver alguma dúvida.
É verdade. Porque senão lá na frente não vai compreender. Amém? Amém. Então, amados, vamos nos ambientar agora um pouquinho com a situação socioeconômica da época. João, discípulo de Jesus, ele foi preso, ele foi exilado em Patmos, né? Patmos era uma ilha-prisão para degregados políticos. E Patmos, eles não tinham direito a ter nada. Mas quem governava Patmos era o procônsul de Éfeso. Éfeso, uma cidade-estado. Na Turquia, na antiga Ásia Menor, todas as cidades eram cidades-estados, elas costumeiramente elas tinham um rei, né? Mas como Roma dominou toda aquela região, o rei era só uma figura, digamos assim, política, não mandava absolutamente em nada, tá? Como é que era a situação espiritual de Éfeso? Amados, Éfeso era uma cidade onde a prostituição, a devassidão moral e ética era total. Só templos pagões tinham vários. O principal era Diana, tá? Então, homossexualidade em alta, relacionamentos abertos, entendeu? Durante a colheita, para os irmãos terem uma ideia, né? Nós estamos falando aqui só com pessoas adultas, tá? Durante a colheita, após a colheita, eles faziam rituais, urgias sexuais, para que os seus fluidos corporais fossem lançados na terra, para que a terra fosse purificada e adubada. Isso era a sociedade helênica de uma maneira geral, a sociedade grega se portava desta forma e a sociedade romana não ficava atrás. Tá? Então, quando a gente vê nós vamos ver algumas questões acerca das cidades aonde ficam as igrejas, então nós precisamos ter em mente o quê? Bom, eu tenho que olhar primeiro o contexto social, o contexto econômico daquele lugar, para compreender o que está escrito e sobre o que está escrito. Né? Uma das coisas que a gente tem que trazer à memória é a situação da igreja de Corinto, tá? Nas duas cartas que Paulo escreve à igreja de Corinto, né? Ele fala: olha, mulher, você, se não tiver cabelo, coloque um véu, ou então deixe o seu cabelo crescer. Por quê? Porque as mulheres gregas, elas eram prostitutas sacrificiais e elas tinham ou a cabeça raspada ou o cabelo cortado muito curto, que era a moda na Grécia naquele tempo. Então, Corinto era um porto, era uma cidade portuária, e todo marinheiro que chegava ali, ele olhava para a mulher, se a mulher tivesse com o cabelo curto ou raspado, para ele aquela mulher era uma prostituta sacrificial. Então, a questão dos costumes, eles têm um lugar no tempo e têm uma motivação para aquilo que foi feito, tá? Nada que nós vamos ver foi feito por acaso ou porque alguém queria pesar a mão na doutrina, mesmo porque uso e costume não é doutrina, tá? Para ser doutrina, tem que ter a confirmação, no mínimo, em 3 livros da Bíblia, seja do Novo ou do Antigo Testamento.
E dois, e o mais importante, tem que ter peso de salvação, senão não é doutrina bíblica, tá? Então, essas coisas a gente precisa entender, pegar os pensamentos que nós tínhamos acerca de uso e costume e colocar ao largo, procurarmos compreender o porquê do uso e costume, tá? De maneira nenhuma eu estou falando aqui que a mulher crente pode usar a roupa que quiser, porque não pode. Como o homem crente também não pode. Nós temos que nos vestir de maneira decente, a não estimularmos a cobiça sobre os nossos corpos. Por quê? Porque nós somos o espelho de Jesus. Nós temos que refletir a Jesus Cristo por onde nós passamos. Ponto. Amém. Tá? Mas a gente precisa compreender que o motivo de tanta sobriedade por parte dos membros da igreja primitiva era a situação, era em função da situação de devassidão moral e ética daquelas sociedades. Então, não era só naquela época, é hoje também. Hoje nós temos a obrigação de nos portarmos com compostura, com ética, com decência. Porque tudo na casa de Deus e tudo para os cristãos é com ordem e decência. Amém? Amém. Dando continuidade, versículo 2. Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer Só, tocar em algum ponto? só aqui não é recapitulando, né? A revelação é de Jesus Cristo para o povo de Deus Para o povo de Deus. e referente às coisas que em breve devem acontecer, né? Isso. Aí tem também uma referência aqui no versículo 1 a anjo. Anjo significa mensageiro, né? Anjo significa mensageiro. Então ele noticiou é, a revelação do Apocalipse ao apóstolo João. Não é isso? No versículo 1? Isso. Ok. E aí ele também usou aqui muitos símbolos, que nós vamos ver daqui a pouco, mais à frente, falando sobre símbolos. Vamos lá, versículo 2. Você quer que eu leia? Não, deixa eu falar primeiro com relação a anjo, que eu acho isso aí muito importante. Tá. Na última aula, quando eu caí, né, eu estava começando a discorrer sobre a questão da comunicação de Deus com o homem. Então vamos lá. Primeiro, Deus fala aos patriarcas, após ele fala profeta, juízes, profetas. Deus, ele vai passar um período sem se comunicar com o homem, que é um período intertestamentário, que é entre a antiga aliança e a nova aliança. Ele fala, aí Jesus Cristo, o Verbo de Deus que se fez carne e habitou entre nós, o Filho amado de Deus, ele vem em carne e inicia a aliança, a nova aliança, profetizada por Jeremias. Nessa nova aliança, que é a aliança feita no sangue de Jesus, após Jesus ser ressurreto aos céus, vem o período em que o Espírito Santo ministra aos apóstolos. Quem foi o último apóstolo ministrado pelo Espírito Santo? Paulo. João, na ilha de Patmos. Ah, perdão. João, quando ele foi degradado na ilha de Patmos, ele estava mais ou menos com 90 anos de idade. Então, assim como ocorreu com Paulo, João também foi elevado ao terceiro céu.
E lá ele tem essa visão, e nessa visão, o mais bacana é que nós vamos experimentar uma nova fase de comunicação com Deus, de Deus com o homem, que é através de Deus e o anjo da igreja. Pastor, continua tendo profeta? Sim. Mas, quem é o mensageiro de Deus para o seu povo? São os pastores. Amém? Amém. A mensagem de Cristo, ela é enviada para os pastores das 7 igrejas da Ásia. Tá? Então, como nós podemos ver, é uma coisa interessante. Quem é que está enviando a mensagem? Jesus Cristo. Na antiga aliança, no Antigo Testamento, se nós formos nos recordar, Deus, quando falava através dos profetas, dos juízes, como é que esses homens se referiam àquilo que Deus tinha falado? Assim diz o Senhor. Porque quem estava entregando a mensagem era o próprio Deus. No Apocalipse, quem é que entrega a mensagem? Jesus Cristo. Agora, Vitor, quando você falou ali dos apóstolos, eu falei Paulo, porque a sua pergunta foi a quem Jesus se revelou por último, foi isso? Não. Com quem Jesus falou por último. Ah, tá. Eu entendi em que. Qual apóstolo? Eu entendi. Não. Nós tivemos, na realidade, né, nós tivemos, na realidade, 13 apóstolos que caminharam com Jesus. Um deles é o filho do engano. O outro, que Matias. É Judas, o Iscariotes. No lugar deste, conforme estava escrito, que outro tome o seu lugar no ministério, Matias, cognominado justo, né? Justo, isso. E após a eleição de Matias, o que acontece? Nós temos toda a história, né, escrita em Atos, e no caminho de Damasco, quando Paulo ia levar cartas para as sinagogas da Pérsia, de Damasco, o que acontece? Paulo tem um encontro real, tá, com Jesus Cristo. Ele não teve uma visão, ele não teve um sonho, ele teve um encontro com Cristo, porque aqueles que estavam com ele ouviram a voz, mas não viram a luz. Só quem viu a Jesus Cristo foi Paulo. Foi por isso que eu respondi Paulo, entendeu? Mas porque eu não entendi a sua pergunta. A última pessoa com quem Jesus falou, aí tudo bem. Então, o apóstolo foi João. Certo. Né? Mas Cristo tem falado com seus pastores ao longo do tempo, sabe? O pastor, quando recebe uma palavra que vem do trono da graça, ele está recebendo essa palavra de Cristo, né? É lógico que tem muita gente que, eis que vos digo, igreja, cuidado. Cuidado com esses troços. Então, vamos lá. Versículo 2, Mário, por favor. Vamos lá. O qual testificou a palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo de tudo quanto viu.
Essa palavra atestou significa o quê? Que ele foi uma testemunha. É isso? Ele foi uma testemunha ocular. Ele não está Exatamente. ele não tá relatando algo que ele ouviu alguém dizer, algo que alguém que eu diga, um terceiro disse para ele, ou uma história. Ele está falando de algo que ele foi testemunha. Foi, É, foi isso, passada essa mensagem para ele diretamente. isso é maravilhoso, porque do ponto de vista da revelação, a gente precisa comparar o que aconteceu com Paulo e o que aconteceu com João. Paulo esteve no terceiro céu e a ele não foi permitido falar das coisas que ele viu. Ele mesmo diz que eram coisas inefáveis, mas a ele não foi permitido. Ele não pôde testemunhar, ele não pôde atestar. Mas aí Já João pôde, né? João teve, na João verdade, pôde, a ele foi determinado que foi escrevesse aquilo determinado, que ele foi viu, determinado. Escreva. né? Escreva. Verdade. Vou ler o terceiro verso para você poder estar tecendo os comentários, Mário. Ok. Bem-aventurado aquele que lê, e bem-aventurados os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Glória a Deus por isso, né? Aleluia, Amém. Maranata. Maranata. Amados, bem-aventurados, nós Pastor, sabemos que. Pois não, pode falar. Alguém tem alguma pergunta? Alguma observação? é, Pode falar. Alô? Vai que houve. Caiu aí, acho que. Quando voltar, irmão, pode fazer a pergunta, tá bom? Então, bem-aventurado significa muito feliz, feliz, abençoado. Opa, quem é? Pode falar. Fecha o microfone e a câmera, quem, se não for fazer alguma pergunta, porque tomou o centro aqui esse celular, eu não sei quem é. Fecha o microfone. Não sei quem é. Bem, amados, continuando. Bem-aventurado significa muito felizes, abençoado, certo? É a fidelidade do coração que está em paz com Deus. Então, bem-aventurado significa que você é bem-aventurado, que você é feliz e que você está com o coração em paz com Deus. Esse é o significado dessa palavra. É a primeira das 7 bem-aventuranças, certo? Que estão pronunciadas no livro do Apocalipse. Da mesma forma que nós temos lá no Sermão do Monte as bem-aventuranças, certo? Bem-aventurados que choram, bem-aventurados significa felizes, né? Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, e assim por diante. Aqui no Apocalipse também teremos 7 bem-aventuranças. Essa é a primeira delas, certo? Essa é a primeira. E aí, como o pastor Vitor leu, Juscelio, quer falar, Juscelio? A minha internet está ruim, não estou... Não, tranquilo, Juscelio. Não tem problema não, fique tranquilo. Se alguém tiver alguma pergunta, pode fazer, tá ok? Tem alguma pergunta, Juscelio? Se não tiver, deixa o microfone e a câmera desligada, por favor. Tá ok, obrigado. Vamos lá, outra frase aqui que o Vitor leu no versículo 2 aqui, versículo 2. Aqueles que leem, significa ler
em voz alta, ou seja, uma leitura para que muitos possam ouvir. É mais ou menos isso que nós estamos fazendo aqui. Nós estamos lendo o Apocalipse e compartilhando com os irmãos o significado de cada verso, ok? Aqueles que ouvem a palavra de Deus enfatiza a importância do ouvir com atenção e reverência. Porque muitas vezes a gente ouve, mas não está prestando atenção. Não sei se vocês já ouviram falar aí do ouvido de mercador, né? Nós ouvimos muitos sons. Agora mesmo eu estou ouvindo aqui sons, aqui barulhos, conversas aqui por, né, aqui na minha casa ou no vizinho. Porém, eu estou atento àquilo que nós estamos aqui compartilhando. E aqui o sentido da palavra ouvir é ter uma atenção com reverência. Não é só escutar, é ouvir, dar atenção, ter reverência, levar a sério essa palavra. Esse é o significado, ok? Tem vários textos aqui, não vai dar para ler todos, porque senão a gente não consegue andar com o estudo, né? A bênção não é para ouvidos negligentes e distraídos. Muitas pessoas, infelizmente, têm essa atitude. Nós estamos vendo a cada dia, agora apareceu aí a varíola dos macacos. Estamos vendo dia após dia sinais se cumprindo, a palavra se cumprindo. Sabemos que estamos aí no princípio das dores, não sabemos quanto tempo vai durar esse princípio das dores, não sabemos quando exatamente Jesus vai voltar, não sabemos, não vamos aqui fazer cometer uma heresia dessa, né? Porém, contudo, a gente sabe que está próximo, mas tem muitas pessoas que elas estão ouvindo, mas não estão dando atenção, não estão dando crédito àquilo que está sendo ministrado, àquilo que está sendo falado. Aí ele tem mais duas frases que eu vou comentar, e o pastor Vitor pode completar. Aqueles que guardam, não é só memorizar, mas obedecer e ser leal aos ensinos das Escrituras. Então, amado, uma coisa é você guardar, decorar, certo? Outra coisa é você aprender, é você viver. É totalmente diferente. Memorizar é diferente de obedecer e ser leal aos ensinos que as Escrituras transmitem a nós aqui no Apocalipse. As palavras da profecia. A igreja não deve desprezar o ensino das profecias. Aí aqui seria interessante, né? Aqui no ler 1 Tessalonicenses 5:20. Eu vou ler aqui, se você quiser fazer algum comentário. Tá? 1 Tessalonicenses, manda aí que eu leio aqui. Eu vou ler 5:20. Não desprezeis as profecias. Não desprezeis as profecias. Amados, vamos lá. A gente precisa compreender uma coisa. Vocês acham que esse problema da falta de vivência da palavra de Deus é uma coisa dos últimos dias? Não é. Isso já acontecia naquela época. Depois nós vamos olhar aí nas cartas às 7 igrejas, que Jesus vem puxando a sua igreja pela orelha, admoestando a igreja, mas dando sempre um sinal de esperança. Com relação na verdade, Vitor, desde o princípio, né? Porque quando o povo saiu do Egito, meu irmão, quanta desobediência, quanta advertência, quantas vezes Deus quis até destruir aquele povo. E Moisés intercedeu e Deus, né, de certa forma ali,
para que a gente possa entender, Deus se arrependeu de destruir o povo de Israel ali naquela época. O salmista Davi, o que ele falava? Olha, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. E mesmo assim, Davi, volta e meia, enfiava o pé na jaca com gosto. Verdade. Entendeu? Então, amados, o pecado contra a santidade de Deus é uma coisa que Deus perdoa. Pecado contra a autoridade, não, viu? Ele nem conversou com Satanás, ele não fez um gabinete pastoral, né? Nós aqui temos eu, Mário, mais 2 pastores, né, Mário? No momento só tem um conosco, mas tem 2 Isso. pastores que estão fazendo o curso. A gente sabe que quando algum irmão faz aquela fofoca, entre aspas, santa, né, que o povo chama de fofoca santa, eu não conheço esse troço. Nem eu. Camarada faz facção, faz divisão dentro da igreja, isso eu já vi bastante. Vocês acham que Deus chamou Satanás quando ele quis dividir o céu? Ó, negativo. Miguel, põe para baixo que isso aí não tem jeito, não. Tá? Então, nós temos a rebelião de Coré. Nós temos pecados que Deus perdoa, tá? Mas nós não podemos ser negligentes com a palavra de Deus. Se eu pequei hoje, enfiei o pé na jaca hoje, amanhã eu não posso enfiar o pé na jaca de novo, do mesmo jeito que hoje. Nós temos que viver em novidade de vida. Tá? O meu erro de ontem não pode ser o erro de hoje. Se não deixa de ser erro e passa a ser pecado voluntário. Aí a gente precisa ir lá para Hebreus 10 para ver qual é o problema do pecado voluntário. Tá bom? Palavras da profecia. Amados, a gente não pode esquecer as palavras da profecia. Mas vem cá, é só a profecia do Apocalipse, pastor Mário? Não. Então peraí, pastor. Então, deixa eu coçar minha cabeça. Vamos para a profecia? Pentateuco. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Levítico, Deuteronômio. Aí eu tenho que observar profetas maiores, profetas menores, livros históricos, poéticos, juízes. Eita Jesus! Eu tenho que conhecer Pastor todas Vitor aqui, as ó. Vitor, que tem no Senhor Jesus. A evangelista Patrícia colocou aqui: o pecado da rebelião é igual ao da feitiçaria. Sim, e com relação a isso, eu tenho uma coisa para falar, viu, amados? Vocês já ouviram falar de macumba gospel? Misericórdia. Mas existe, infelizmente. Irmão, Deus vai pesar a mão sobre a tua vida. Misericórdia, amado. Misericórdia. Quando o cristão está errado, mas errado de maneira grosseira, o que Paulo nos adverte para que seja feito? Lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 5. Patrícia botou aqui: é o que mais acontece. Meu irmão, da tua boca não pode jorrar 2 águas. É verdade. Ou você abençoa, ou você amaldiçoa. Se você amaldiçoa, você é o primeiro a ser amaldiçoado, né? É porque você faz a oração do Pai Nosso. Quem lembra aí da oração do Pai Nosso? É bacana pra caramba ela, principalmente naquela parte que você fala assim: Senhor, perdoa as minhas, assim como eu perdoo. Oxi! Tem isso na palavra, Mário?
Tem. Vocês estão entendendo qual o problema? Ô, Vitor, só uma Na observação mesma aqui. medida que é, faz comigo. Uma observação aqui. Não sei se todos estão percebendo, mas tua barba tá azul, meu irmão. Agora que eu vim entender o que é barba azul. Tá azulzinho aí. É a coloração da câmera, não sou eu, não. A barba é branca mesmo. Pode continuar, Vitor, vai. Então, amados, nós precisamos. Deu uma travada lá. Deu uma travada, Vitor, aí. Vamos ver se volta a internet dele.